Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Técnico Leonardo Jardim definindo neste sábado o time para o duelo importantíssimo diante da equipe do Palmeiras. Atacante tem lesão gravíssima e vai ficar um bom tempo afastado. Vamos falar sobre tudo isso, como deve atuar a equipe do Palmeiras. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Teve o Pedro Júnior no Cruzeiro Cast, uma boa entrevista, né, do Pedro Júnior, falando sobre planejamento, né, reforçando aquilo do Cruzeiro voltar a Copa Libertadores da América dentro da fase de grupos, que é o objetivo traçado para essa temporada, planejamento para o ano que vem, que já está acontecendo, falou sobre futebol feminino, sobre continuar em evolução na categoria, melhorias na Toca da Raposa 1, depois que terminar tudo da Toca da Raposa 2, enfim, é o planejamento da nova gestão do Cruzeiro, e aí todo aquele processo que ele já explicou em diversas entrevistas sobre o Cruzeiro se tornar sustentável dentro de alguns anos. Então, quem quiser acompanhar, tá lá, TV Cruzeiro no YouTube, para galera ficar por dentro de tudo que disse o Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras no domingo. Palmeiras adversário aí, todo mundo na expectativa sobre o que vai fazer o Abel. Dificilmente deve colocar os titulares em campo, todos, né? Talvez faça aí uma mescla do time, porque o Palmeiras precisa defender também a liderança da Série A, mas é um time que retornou, que treinou nesta sexta. Deve ter outros desfalques aí, além do Piquerez, que está suspenso, o Alan, o Palmeiras tenta um efeito suspensivo, o Aníbal Moreno está com incômodo na panturrilha, e aí tem que ver quem que ele vai preservar para o jogo da volta diante da equipe da LDU, mas isso o Abel deve definir somente no treinamento deste sábado. Assim como vai definir no treinamento deste sábado o time, o técnico Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro tem aí quase que força máxima para este compromisso, não perdeu ninguém por suspensão, aí tem a questão de jogadores que já estão no departamento médico, tem uma possibilidade real de ter Luiz Sinisterra de volta entre os relacionados, mas é que o Leonardo Jardim precisa definir, por exemplo, quem joga na direita. O William retorna ou mantém o Cauã Moraes, o Kenny Arroio, ele foi titular diante do Fortaleza, segue como titular? Ou o Leonardo Jardim volta com aquela formação que está acostumado a jogar, com o Christian de um lado, o Wanderson do outro? Tem o retorno do Caio Jorge, isso é fato. Tem o retorno do Kaique, isso é fato também. E aí o restante está todo mundo treinando e à disposição para este compromisso de domingo. O treinamento, então, deste sábado é que vai definir a equipe que começa. Quem não vai para esse jogo e para o restante da temporada e alguns meses ainda em 2026 é o atacante Marquinhos. Marquinhos teve um lance hoje, um choque no joelho, no treinamento desta sexta-feira, na Toca da Raposa 2, e mais cedo até a gente tinha falado dentro do Central da Toca que a expectativa era de uma lesão grave e isso se confirmou com o exame de imagem. O Cruzeiro informa que o atacante Marquinhos teve diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associada à lesão meniscal, após sofrer trauma durante o treinamento na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa 2. O caso tem indicação cirúrgica, que será realizada nos próximos dias pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Horizonte. Toda a recuperação acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do clube. Desejamos força ao atleta e uma ótima recuperação. O Marquinhos não volta a jogar antes de 7 meses, pelo menos, de recuperação. Então, se a gente considerar aí que já
vai acabar o mês de outubro, ele passa novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Provavelmente volta ali maio, junho de 2026. Jogador que vinha recebendo poucas oportunidades e agora vai passar por esse longo período de recuperação. É o que eu falei mais cedo também nas minhas redes sociais. Uma coisa é criticar o desempenho esportivo do atleta, outra é comemorar algum tipo de lesão e principalmente essa que é a lesão que afasta o jogador por mais tempo no futebol. Então, que ele possa ter aí uma boa recuperação durante todo este período e quando voltar aí vai ver o que vai acontecer com o atacante Marquinhos. É isso sobre a lesão grave do jogador. Vamos falar mais de Palmeiras e Cruzeiro. Queria a sua primeira opinião, Vinícius Andrade. Perguntei ao Panzi no primeiro tempo, você pode falar agora também. O que você espera de Palmeiras e Cruzeiro no fim de semana? Num contexto em que o Palmeiras levou 3 no primeiro jogo da Libertadores e até o presente momento não sabemos qual será o time do Palmeiras para o fim de semana. Não sei nem se o Abel Ferreira sabe, viu? Pois é. Eu acho que o Abel Ferreira vai definir o time depois do jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo, que é amanhã, né? Sábado, vai impactar na estratégia do Abel. Porque se o Flamengo vence, joga muita pressão para cima do Palmeiras. Mas é claro, Cirilo, que esse jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, a gente não pode desconsiderar o que aconteceu ontem. O resultado da LDU foi maravilhoso para o Cruzeiro. Não estou falando que o jogo vai ser fácil, o Cruzeiro vai pegar uma pedreira de qualquer jeito, mas se tinha um cenário bom para enfrentar o Palmeiras, é neste, em que o Palmeiras tomou uma pedrada, vai precisar de um resultado heróico na próxima quinta-feira. E muda o foco, não tem como, cara. Eu acho que o Palmeiras, por mais que ele esteja muito envolvido na briga pelo título do Brasileiro, acho que é impossível você esquecer o jogo contra a LDU. Porque o contra a LDU é uma partida. Se você não conseguir a virada, tá fora. Já o Campeonato Brasileiro já está chegando na reta final, mas ainda há um tempo de recuperação. Então o Palmeiras vai jogar muito pressionado. Para um investimento igual do Palmeiras, por tudo que é criado no Palmeiras de expectativa, basta pouco para se transformar em crise. Então, se o Palmeiras perde para o Cruzeiro, já é bem próximo disso. E se é eliminado para a LDU, já vira crise. Então, com certeza, vai ser um time que vai entrar muito pressionado e, poupando ou não, o Palmeiras vai entrar mais desgastado fisicamente. Eu não acredito que vai entrar com o time 100% reserva. Acho que o Abel deve dar uma mesclada. Mas olhando para o Cruzeiro, eu não tenho dúvidas que o Jardim vai entrar com força máxima e com um time muito mais descansado. E outra situação que deixa a gente com mais confiança em relação a uma boa atuação do Cruzeiro é que nesse Campeonato Brasileiro contra a turma do G6, o Cruzeiro geralmente joga bem e vence. Contra o Palmeiras no primeiro turno, venceu com autoridade. O Cruzeiro vem de uma oscilação no desempenho, é verdade, jogando mal as últimas partidas. Mas agora teve o prazo que o Jardim queria para recuperar fisicamente o time. Então acredito sim que o Cruzeiro vai voltar a fazer um grande jogo. Se vai ganhar, outra história. É difícil ganhar lá, mesmo nesse cenário conturbado do Palmeiras. Mas, repito, se tinha um momento bom para pegar o Palmeiras, é o de agora. Ô Panzi, quer falar de favoritismo para domingo à noite? Não dá pra falar de favoritismo, a gente não sabe qual Palmeiras vai entrar em campo. É muito difícil. Passa pelo time do Palmeiras? Não só o time, escalação, é foco, mentalmente como que esse time vai entrar. O que vai ser feito para esse Palmeiras de agora até domingo, às 8h30 da noite, porque a pancada foi muito forte, Cirilo. A pancada foi muito forte e tudo que foi planejado pelo Abel provavelmente deve ter sido reformulado para esse jogo do final de semana, independentemente de quem for entrar em campo. Então é muito complicado, acho que o Cruzeiro pode tirar proveito sim, mas é igual eu falei agora há pouco, né? Pro primeiro momento foi muito bom o que aconteceu. Pensando no jogo de domingo, essa pancada que o Palmeiras tomou é ótima. Mas pensando a longo prazo pode ser ruim, né? Porque uma eliminação do Palmeiras da Libertadores faz com que a equipe paulista foque somente no brasileiro. E aí é 100% focado, jogando sempre com força máxima todos os jogos. E esse Palmeiras é muito forte. Falando de título, poderia ficar mais complicado. Mas enfim, é jogo a jogo. E para esse jogo de domingo, a situação para o Cruzeiro melhorou muito. Mas para falar de favoritismo é difícil. A gente tem que ver como que o Palmeiras juntou os cacos.
desse jogo em Quito para entrar em campo pelo Brasileiro. O resultado de ontem, Vinícius, interfere no cenário de favoritismo para o fim de semana ou não interfere na vida do Cruzeiro, já que o Cruzeiro tem um retrospecto tão bom, como você disse, contra os adversários da primeira parte da tabela? Acho que interfere porque a gente imaginava talvez um Palmeiras que fizesse um bom resultado, ou pelo menos carregasse aí um empate, né, pro jogo da volta na Libertadores. E aí acho que seria uma situação mais complicada para o Cruzeiro. Eu não cravo favoritismo do Cruzeiro porque, primeiro, o elenco do Palmeiras é superior. Na tabela de classificação, ainda que o Cruzeiro faça uma campanha maravilhosa, a campanha do Palmeiras é melhor. Então, assim, eu acho que mesmo diante desse cenário, pensando em time alternativo, em time modificado do Palmeiras, ainda acho o Palmeiras um pouco favorito por jogar em casa. E mesmo tomando essa pancada, vamos lá, a gente está falando do Palmeiras, do Abel Ferreira, de um time que se reinventa, de um time que é muito forte mentalmente. Então, o Cruzeiro não vai ter vida fácil. É lógico que o elenco do Palmeiras é bom, mas se você tira Vitor Roque ou Flaco Lopes, não tem um substituto à altura. Tem bons substitutos, mas muda. Se você tira o Gustavo Gomes da zaga, o time perde também. Então tem peças ali que elas não têm um reserva, não tem um substituto à altura. Tenho certeza que a conversa do Jardim nesse momento, gente... Vocês acharam que o jogo ia ser difícil? Tá mais difícil ainda. Vai colocar pilha no time do Cruzeiro para não deixar baixar aquela adrenalina e parecer que o Palmeiras está derrotado, que o Palmeiras está enfraquecido. O Cruzeiro não pode cair nessa pilha. E o discurso tem que ser esse, né? O Cruzeiro tem que entrar em campo esquecendo o que aconteceu lá em Quito. E... não se importando com isso. Não, pouco se importando com isso, independentemente de qual Palmeiras o Abel escalar e mandar a campo, tem que estar muito focado, cara, porque é a grande chance, uma grande chance do Cruzeiro ir ao Palestra, vencer, tirar mais distância do Palmeiras. É claro que o Flamengo tem um jogo contra o Fortaleza em que o Flamengo é muito favorito, mas o Flamengo também joga Libertadores no meio de semana e uma eliminação pode ser uma pancada grande. E uma classificação pode mudar o foco do Flamengo também, que talvez seja o único brasileiro na final que a gente imaginava que poderia ter Flamengo e Palmeiras. Eu acho que a situação do Palmeiras é muito difícil. Como eu disse agora há pouco, vai ter que escalar um Everest para fazer 3 gols de diferença nessa LDU. Já estamos vivendo a rodada 30 do Campeonato Brasileiro, então o Cruzeiro já jogou 2 vezes contra quase todos desse G6 aí. E pelo menos uma vez, né, contra todos eles. E o Cruzeiro não saiu derrotado, nem venceu a maior parte dos jogos, né? Então, independentemente do cenário do outro lado, não dá pra diminuir a porcentagem de favoritismo do Cruzeiro nessa história aí, né? Já mostrou. Que é favorito? Não diria que é favorito, mas assim, eu não colocaria o Palmeiras com 70-30, com 60-40. Favorito o Palmeiras não é. Não é, cara. Assim, o Cruzeiro enfrentou essa turma toda e não perdeu. E do outro lado tá um Palmeiras... animicamente derrubado, porque o que o Palmeiras apresentou nessa quinta-feira contra a LDU é completamente fora da realidade do clube em jogos com esse perfil, né, com esse caráter ao longo dos últimos vários anos. E assim, com uma responsabilidade muito grande nas costas dele, porque ele não pode de maneira alguma deixar de lado o jogo contra o Cruzeiro no fim de semana. Ele tem uma responsabilidade no jogo. Se o Flamengo amanhã pontuar contra o Fortaleza, ele passa o Palmeiras. Pontuar, se empatar. Então é um Palmeiras que vai entrar muito pressionado amanhã. E você sabe como é que funciona a torcida do Palmeiras, né? E não tem como não pensar na quinta-feira. Então, assim, acho que é uma grande chance do Cruzeiro vencer de novo. Só que assim, o Palmeiras, hoje ele tá mais próximo de ser eliminado da Libertadores do que de classificar. Eu não duvido do Palmeiras buscar essa reação. Acho que ninguém aqui duvida. Mas o favoritismo nesse momento está para a LDU. Então imagina, o Palmeiras sendo eliminado da Libertadores e também não sendo campeão brasileiro, é pressão. É pressão gigantesca, porque a gente sabe como que é a expectativa lá, toda que foi criada. Então o Palmeiras não vai querer também sair dessa liderança agora, porque saindo da liderança do brasileiro, a pressão que já é grande na Libertadores, ela vai se tornar ainda maior. Porque se o Flamengo assume a liderança agora e o Cruzeiro, por exemplo, começa também a se aproximar e ir para a cola do Palmeiras, aí sim a situação se complica. Hoje, acho que o título brasileiro para o Palmeiras está mais acessível do que o título da Libertadores.
Imagine Dragons é a Loom World Tour, ao vivo em Belo Horizonte, 26 de outubro, estádio Mineirão nesse fim de semana, né? Últimos ingressos disponíveis somente em ticketmaster.com.br e na bilheteria oficial. Para mais informações, você vai acessar imaginedragonsmusic.com. Apresentado por Santander, patrocínio Codengi, Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, apoio Esfera, Mídia Partner, NeoH, realização Live Nation. Hoje teve entrevista do Pedro Júnior ao Cruzeiro Cast, programa do Cruzeiro, nas redes sociais, e ele respondeu sobre alguns assuntos. Trouxemos aqui algumas falas do Pedro Júnior para ilustrar também esse momento do Cruzeiro. Uma delas, ele comentou as movimentações do Cruzeiro na última janela de transferências e o planejamento do clube em relação a contratações e vendas. Vamos ouvir o Pedro Júnior, que é o número 2, né, dessa escala do futebol do Cruzeiro, que tem feito um trabalho importante nessa reestruturação do clube. A gente precisava de jovens com potencial, então a gente fez um trabalho muito bem assertivo nessa janela. A gente está muito satisfeito com as aquisições que fizemos, tanto para engrandecer mais o nosso elenco, porque o nosso elenco ele é um elenco que nos agrada muito. Foi um elenco montado pela gente e com respaldo e com a grandeza de nomes que a gente tem aqui hoje no clube. Então a gente precisava de algumas peças para dar um fôlego, para dar mais rodagem, para mudar um pouquinho o perfil de contratação. E isso foi muito bem feito. A gente sempre vai buscar também esses jovens com muito potencial de revenda, porque a gente sabe que um clube ele sobrevive principalmente do torcedor e nos estádios, camiseta, mas as vendas dos atletas ela é fundamental para a gente para a gente conseguir continuar reinvestindo e continuar fazendo grandes contratações. E a gente saiu muito satisfeito pelo planejamento que a gente traçou no início da janela. A gente sabe que o torcedor ele anseia muito, né? E ele fica ansioso e é super natural, mas pra gente trazer os nomes que a gente trouxe demanda um tempo maior, né? Uma negociação mais exaustiva, mas a gente, com trabalho e dedicação, a gente conseguiu fazer uma janela que a gente achou muito interessante. Cruzeiro fez uma janela agora, Edu, com algumas contratações, e falamos ontem sobre o aproveitamento destes reforços, mas vamos avançar um pouquinho nessa discussão de contratações, de planejamento. Como é que você encara esse elenco do Cruzeiro, que deu uma resposta muito importante, até de certa maneira a uma dose de desconfiança após o começo da temporada? Já pensando no planejamento para 2026, é um Cruzeiro que vai precisar de pouco, Edu, para manter esse nível para a próxima temporada, nessas palavras aí do Pedro Júnior? O Cruzeiro pro ano que vem ele vai precisar de pouco se não sair muita gente. Porque se perder atletas importantes, você vai precisar de mais, né? Por exemplo, a gente está falando de um time que está muito bem na temporada e que, obviamente, chama a atenção do mercado. Nós estamos falando de um baita lateral esquerdo jovem, de um baita lateral esquerdo jovem reserva, mas esse não pode sair. Mas já pode haver uma negociação, isso mexe com a cabeça de qualquer atleta. A gente está falando de um dos melhores meias armadores do campeonato, que é o Matheus Pereira, e que tem um contrato a ser renovado. A gente está falando do artilheiro do campeonato, Caio Jorge, que é jovem ainda, que já teve passagem pela Europa, e que isso não quer dizer muita coisa, porque nós temos N exemplos de jogadores que foram lá, voltaram e voltaram de novo, porque fizeram sucesso aqui, e o Caio tem essa condição. Então, muita coisa pode mudar, Cirilo. Precisamos aguardar, né? Fora que outros jogadores vivem uma grande fase e que mais uma temporada pode pesar um pouco. E aí você precisa ir ao mercado para contratar atletas para compor o elenco ou recompor determinada posição. Então não dá para a gente cravar se o Cruzeiro precisa de muito ou de pouco sem saber quem fica para a próxima temporada. Trabalho grande pode ser manter boa parte da turma que se destacou esse ano e deu uma resposta muito importante, né, Vinícius? Eu acho que o maior desafio do Cruzeiro vai realmente ter que segurar essa turma. Nem sei se também, às vezes, vale a pena vender, dependendo da proposta, né? Se vier uma proposta, e o futebol é isso, né? Faz parte. O futebol gira em torno disso. Você tem o retorno técnico e depois o retorno financeiro. O que é mais barato? Achar um novo Matheus Pereira no mercado para contratar ou renovar o contrato do Matheus Pereira? Mas achar o Matheus Pereira hoje... Pensa aí. Imagina quanto custa.
Então renovar. Principalmente de um cara que já tá aqui, consolidado, que já conhece. O Flamengo contratou um Carrascal agora. E quanto custa um Carrascal no mercado? É torcedor do clube. E quem tem Carrascal tá querendo vender também, né? Não tem, cara. Não, contratou o Carrascal pra ser reserva. E tá jogando pra cacete. Mas o Matheus Pereira é um cara que eu acho que vale todo o esforço do mundo pra renovar o contrato dele. Sim. Matheus Pereira também já tá numa idade, né, que eu acho que dificilmente ele vai sair por uma fortuna. Agora, o Caio Jorge, o Cauã Prates, o Kaique, esses são jovens que provavelmente, não necessariamente nessa janela, mas daqui a pouco vão pintar propostas. E aí cabe ao Cruzeiro avaliar se vale a pena ou não. Mas de qualquer forma, Cirilo, mantendo a base, o Cruzeiro não vai precisar ir ao mercado para fazer reformulação de elenco. A reformulação foi feita para este ano. O Pedrinho, ele investiu pesado, ele montou um grupo forte na janela do meio do ano. O Cruzeiro não precisou sair desesperado também. E eu via muito esse movimento de rede social da torcida do Cruzeiro preocupada porque tem que contratar muito. Não, tem que contratar bem, de forma assertiva para ir ao encontro das carências do elenco. E aí o Jardim, ele avaliou quais eram as carências, o Cruzeiro buscou o Sinister, buscou o Arroio, teve uma oportunidade de buscar o lateral direito, o Cauã Moraes, o Cruzeiro foi lá e buscou, mesmo tendo 2 laterais consolidados, mas buscou um cara jovem. Então é um momento agora vai chegar no final do ano, você vai fazer uma avaliação e aí vai buscar uma contratação ou outra, mas reformulação, isso já foi feito esse ano.